que é um debate aqui, olha só que interessante. O argumento das 40 mil denominações deu errado, não é 40 mil, é 60 mil denominações, pensamento, loucura de Lutero. Essa premissa de Lutero, essa rebeldia, gerou 60 mil denominações. Eu acho que já ultrapassou essa denominação, porque se o pastor não concorda lá com aquela denominação, ou um membro protestante, por exemplo, vamos catar aqui as igrejas mais famosas, a Universal. Valdomiro Santiago, ele era bispo da Universal, ou discípulo de Edir Macedo, tal, etc. Gerou uma briga entre Edir Macedo e Valdomiro Santiago. Valdomiro Santiago saiu da Igreja Universal e fundou a sua própria igreja, a Mundial. O Agenor Duque, também, que era discípulo da Universal e de Valdomiro Santiago, foi para Mundial, virou discípulo de Valdomiro Santiago, se revoltou contra Valdomiro Santiago e fundou sua própria denominação, a Plenitude do Trono de Deus. E o R.R. Soares, que tinha ali, na verdade, quem fundou a Igreja Universal foi o R.R. Soares, né? Mas Edir Macedo levou o crédito. Se discutir ali, foi fundar sua própria igreja, o R.R. Soares, a Internacional da Graça. É assim que acontece, cara. Que não é princípio bíblico. Porque Mateus 12, 25 e 1 Coríntios 10, toda divisão será dispersa. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar de Jesus diferente. E o protestantismo quer defender isso aí, cara. Outro acha que é só um pedacinho de pão. Isso é uma coisa supérflua, não é importante? Vamos deixar pro Paulo. A ceia que salva agora? Tudo bom? Beleza? Ariel, então eu vou fazer uma autocrítica aqui, por exemplo, apesar de respeitar, eu não concordo com as igrejas de parede preta. Você concorda, né? Não. Você não concorda? O quê? Com as igrejas de parede preta? Ah, você não concorda? Pensei que você concordava. Não concordar com o quê delas, exatamente? Da parede preta, daquela... Eu acho que não é adequado o centro do culto ser uma coisa que causa dopamina. Legal. Você concorda com o falar em línguas, né? Sim, pastor, aqui ele tá em vários debates nesses... simples, pô. É ridículo. Cristo, ele fundou uma só igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Essas igrejas, parede preta, parede rosa, parede branca, parede dos quintos do inferno, não é o fundamento dos apóstolos. Não é a esposa do Senhor. Cristo, ele só tem uma esposa. Essa igreja, essas denominações, parede pretas, essas igrejas células, Cristo não fundou nada disso. Cristo, ele fundou uma única igreja, Cristo é a cabeça da igreja. Colossenses 18, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo místico, porque Cristo se deu por essa igreja. Marido, amai a vossa igreja como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para futuramente os caras irem fundar a igreja, fundar denominações de acordo com o meu ego, de acordo com o que eu quero. Pô, pelo amor de Deus, cara. E os pastores, esses pastores querem defender isso. Línguas, né? Ou católico também não? Fala, tem católicos que falam, né? Não é um... Mas você concorda? Sim, é um dom, né, do Espírito Santo. Você concorda? Então, Assim, não, a pergunta é o que eu concordo. A igreja ensina o falar em línguas que o pentecostal fala. A igreja autoriza as pessoas a... Não tô perguntando se autoriza, ensina, porque aí nós tá tendo divisão. A igreja não ensina a falar porque em hoje línguas, Não. né? O que tem ali na renovação carismática, orações em língua, xalala, balada, eu também oro em língua. Não é por isso que eu oro em língua, eu tenho esse carisma pentecostal, mas não é um carisma pentecostal igual a visão protestante. O anel pentecostal. Os primeiros pentecostal, Atos Apóstolos ali. É simples entender isso. O dom de língua é o menor dom, cara. 1 Coríntios 12, 28, Deus que instituiu primeiramente os apóstolos. E são carisma que surge dentro da igreja. Por exemplo, a renovação carismática. A missa do padre Marcelo Rossi é uma missa carismática. Tem uma oração em língua. O que eu discordo da igreja ali, da Santa Missa do padre Marcelo Rossi, quando ele coloca música protestante. Mas são carisma.
a igreja não proíbe isso aí, cara. É muito diferente. Você vai ficar igual um jumento, igual o pentecostal, glória, aleluia, chulala, gritando, tal, e não tem um intérprete. A igreja tem um intérprete, que é o pastor aí que interpreta, que reconhece que a renovação carismática não é uma divisão, são fruto da igreja, são fruto do Espírito Santo, que surgiu na verdadeira igreja. Então, os verdadeiros pentecostais somos nós que ora junto com a verdadeira essência, que ora junto com a Virgem Maria. Se é pentecostal, se ora em língua, mas não está orando com a Virgem Maria, de acordo com os apóstolos oravam. Não são divisão. Divisão é o que você vê. Vai de ser, aqui no Brasil está beirando 40 mil divisões. Pelo mundo afora aí já 60 mil, acho que já ultrapassou isso aí. Estão beirando para 70 mil, 80 mil. Porque todo dia surge uma igreja, um fundamento de homem, um princípio ali da minha própria interpretação. Que a própria Escritura, segundo Pedro 20, proíbe. E Gálatas 2 evangelhos são apenas pessoas que semeiam a confusão. A igreja não ensina a falar porque que hoje é um dom, né? Porque a pessoa tem que receber esse Espírito Santo para ensinar. o movimento carismático da Igreja Católica faz o que o movimento pentecostal faz. Você Eles fala têm mal uma Não, aqui, o movimento carismático faz igual o pentecostal faz? Não, cara. Por exemplo, a mundial, ela está em concordância com a Assembleia? A mundial está em concordância com a plenitude? A plenitude está em concordância com a universal? Os pentecostal, o pastor Eliseu, ele está em concordância que acontece ali na Assembleia? Ou na triangular? Ou na adventista? Nos moldes? Não, cara, não são divisão. Porque ali a renovação carismática é carisma, é fruto da igreja. Está em comunhão com o pastor e é reconhecido pela igreja. Não é por exemplo, não, a renovação carismática ela fundou a sua própria igreja. É contra o pastor, não, cara. Passa por todo o processo para ser reconhecido pelo Vaticano. A renovação carismática, ela não é uma invenção humana, ela passou pelo o colégio apostolático, pelo o bispo universal. Não é uma igreja, o cara é pentecostal, eu sou católico, pentecostal, eu sou carismático, eu sou da renovação carismática. Se revoltei contra a igreja e foi fundar outra igreja. Aí sim é divisão. A partir do momento que a renovação faz parte do corpo místico de Cristo, em comunhão com o pastor, em comunhão com o bispo, autorizado pelo padre, não é divisão. Simples. Divisão é o que vocês pregam. Porque você é de uma... Por exemplo, ali tem quantos protestantes ali? Vários protestantes. Cada uma tem uma denominação. Uns acreditam no batismo infantil, outros não. Só tem que batizar adulto. Porque os crianças não creem. Só os adultos já creem. o que o movimento pentecostal faz. Você Eles fala têm mal do um movimento avivamento, pentecostal. Eles têm um avivamento do Espírito Santo, sim. O meu problema é o centro do culto. Então, mas não é divisão? Não, mas não é uma divisão. Você falou que a porque- igreja católica não tem divisão, isso é. Não, porque olha Temos só. igrejas católicas Todos hoje os que a parede é carismáticos, preta. mas todos os E você carismáticos tá falando vão... que discorda. Ele não é uma igreja católica, é um salão paroquial. Ah, não, peraí. Mas o centro... Peraí. Mas o centro da igreja... Salão paroquial. Esse é o nome. O cara tá de brincadeira. Não, esse é o nome. Vocês estão vendo, vocês não conhecem a igreja, a gente chama de salão paroquial. Ariel, salão Ó, paroquial. você tá entendendo? Como eu falo, com todo respeito, o Ariel, eu gosto muito dos vídeos, o Ariel ele tá perdendo o tempo dele, cara. Tentando explicar uma coisa que os hereges estão degrinindo. É simples. Tem um salão paroquial, por exemplo, onde não é celebrada a Santa Missa. É um salão que tem ali o encontro da renovação carismática. Ou muitas vezes, eu sou da renovação, ao encontro ela ali em dia de sábado dentro da igreja. É simples, pô. É só Bíblia, Escritura, Atos, desce o Espírito Santo, certo? Ó. E é pastor, esse jumento. São os pastores dessa geração. Olha só. Atos Apóstolos 2, 1, ó, desce o Espírito Santo. Ó. 4, ficaram todos cheios do Espírito Santo.
e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo que concedia que falasse. Aqui, para os protestantes, são oração em língua, não. São dons de línguas. É só, que interessante, ó. Ao 7, profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus, todos esses que falam, como então todos nós ouvimos falar em nossa própria língua materna, partos, medos, elemitas, que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, a Ásia, a Frígia, a Ponta, a Ponte, Filha, o Egito e a província das Líbias, próxima a Cirene, Cretésia e peregrinos romanos, judeus ou os presentes Cretésia, árabes, ouvimos publicar em nossa língua as maravilhas de Deus. Ó. Por que isso acontece? Para ter uma só forma de culto, porque é uma só revelação, é um Espírito Santo. Segundo Coríntios 11:4, Paulo diz que irão surgir pessoas que irão proclamar um Jesus diferente, por inspiração não desse Espírito aqui, divisores. Então aqui você vê, ó, as apóstolos 14, quem estaria orando junto com a Virgem? Os apóstolos, à espera do Paráclito. A renovação carismática, olha só você pegar aqui um pouquinho, não sei como a Ariel não deu logo uma tapada, meu querido, isso é herege mesmo, cara. Estou falando de divisão, fundamento de homens, não estou falando de carisma. A renovação carismática, ela é um fundamento de homens contra a igreja. Não, cara. É só você pegar aqui no Google um pouquinho aqui, ó, simples entender isso. Aqui, ó. A renovação carismática contra o papado, ó. Não, a renovação carismática católica RCC não é contra o papado. Pelo contrário, o movimento é oficialmente aprovado, reconhecido e incentivado pela Igreja Católica e por todos os papas. A obediência ao Papa é a fidelidade da doutrina católica. São pilares fundamentais da renovação. Ó. Apoio histórico. Desde o surgimento do movimento na década de 1960, papas como São Paulo, acho que é sexto, se eu não me engano, e João Paulo II, ó, reconheceram a RCC como uma verdadeira efusão do Espírito Santo para renovar a igreja. Ó. Relação com o Papa Francisco, o pontifício atual é uma grande defensor do movimento, tendo, inclusive, unificado a antiga estrutura carismática internacional sobre CRADES, Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica para melhorar servi-lo. Unidade. Ó. A liderança e os membros da RCC reiteram constantemente a importância de estar em plena comunhão com Roma e com os bispos locais. Aqui, ó. Não é contra os próprios papas, principalmente João Paulo II, reconhece. E Papa aqui também, Francisco também reconhece. Não é contra, não é um fundamento, não é divisão, como vocês pregam. O que vocês acreditam são divisão. Esse pentecostal que você pensa que é o Espírito Santo, não é o Espírito Santo. Porque é divisão, porque o Espírito Santo, ele não habita em divisão. Ele habita numa única igreja que foi fundada, Mateus 28:20, que assiste a única igreja, que está em comunhão com o bispo. Vocês pensam que é o Espírito Santo, mas não é. Segundo Coríntios 4, São Paulo deixa bem claro, é a Escritura. O Gálatas 7 não há dois evangelhos. Aqui, ó. Ao 13, mas temos que, como a serpente enganou Eva, com sua astúcia, assim se corrompam vossos pensamentos e se aparta da cidade para com Cristo. Ó. Aqui, ó. Sabemos de quem é essa inspiração. 4. Porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ó.
temos para quem? Nós apóstolos. Quem? A igreja, coluna sustentáculo da verdade. Por inspiração do Espírito Santo. João 16, 13. Vocês não falam por Espírito, mas para o Espírito Santo falarão, etc, etc, etc. Ou se trata de receber outro Espírito diferente do que haver recebido outro evangelho diverso do que haver abraçado igualmente, aceitai. Bíblia, pacata, como diz o nosso professor Padre do História e nosso amigo Fábio Pentecoste. Simples. É blá, 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 blá. Porque eles não conseguem provar. Porque o pentecostal protestante não é igual ao pentecostal católico. O pentecostal protestante, ele é um fundamento de homens. O pentecostal católico, ele passa toda por direção, todo o pastoreio, todo o reconhecimento pelo magistério e pelo padre da comunidade ali, da sede. Passou pelo bispo, passou pelo padre, passou pelo bispo e levou lá para aquele que liga e desliga. A sede, fundamento dos apóstolos, o sucessor dos apóstolos. Então, é muito diferente do pentecostalismo, fundamento de homens. Salve Maria, sou missionário, servo.